Nossos segundos convidados de hoje, a nossa entrevista do dia da Clube FM. Pois é, e antes de a gente conversar com os nossos convidados, precisamos contextualizar, né? No dia 20 de outubro de 1918, formava aqui em Indaial a empresa Vank. Está completando 100 anos. Foi inclusive homenageada por ocasião de um evento da CID no Empresário do Ano. A empresa recebeu uma menção honrosa, afinal de contas, comemorando 100 anos dentro de um contexto amplamente desfavorável, que é o contexto empresarial brasileiro. Nós temos aqui uma situação quase sempre muito adversa para você empreender, né? O que demonstra de que o denodo, a intrepidez, a vontade de empreender do brasileiro, ela supera obstáculos. Às vezes há até determinadas brincadeiras dizendo de que foi muito fácil o Bill Gates fazer fortuna lá nos Estados Unidos. Queria ver o Bill Gates fazer a mesma fortuna aqui no Brasil, diante de um quadro adverso, de uma dificuldade fiscal, tributária muito grande. O governo mais atrapalha do que ajuda. Melhor se deixasse as empresas e a população trabalhar e não atrapalhasse tanto, com certeza o Brasil seria outro. Mas dentro desse contexto, Indaial tem a se orgulhar uma empresa centenária, completa agora no dia 20 de outubro, daqui a pouquinho, portanto, 100 anos a nossa Vank. Ela que é um orgulho da cidade de Indaial. E para que a gente possa falar um pouquinho sobre a história dessa empresa, para que nos conte um pouquinho da história dessa empresa, nós estamos recebendo com muita honra o senhor Arthur Vank, que é das primeiras gerações dessa portentosa empresa e que orgulha tanto a cidade. Junto dele está o nosso amigo Rogério Erhardt. O Rogério hoje é diretor de desenvolvimento da Vank, que inclusive vive um momento especial. Mas vamos com alegria trazer os cumprimentos do senhor Arthur Vank ao ouvinte da Clube. Senhor Arthur, muito bom dia, prazer em recebê-lo. Pois é, eu também cumprimento todo mundo e agradeço imensamente por me receber aqui. Não mereço tanto, mas tu sabes que eu sou do tempo, como é que é? O tempo é tempo, né? Do tempo do futebol, onde o jogo de campeonato é bola no mato, né? A bola é para ser jogada. E daí o tempo fez coisas, né? Então a gente, como é que eu vou principiar? Eu nem estou acostumado dessas coisas aqui, porque o meu lema era trabalho toda a vida, né? E como é que eu vou dizer? O que você quer que eu vou responder? Bom, primeiro vamos, o senhor citou uma palavra aí que eu acho que determina o sucesso, a longevidade da Vank. Trabalho, né, senhor Arthur? Eu acho que isso é o que determinou a Vank poder chegar aos 100 anos. Muito trabalho. Então vou dizer novamente, eu sou do tempo aqui em Indaial, do tempo da fundação do 15, do tempo da fundação eu vim em 1951 de Blumenau, me formei no Colégio Santo Antônio. Aí meu avô pediu para que eu chegasse aqui dar uma mão, né? Porque a filha dele casou, que fazia a escrita da Vank, né? Que foi fundada, como você citou, em 1918. E eu comecei em 1900. Eu sou do tempo da fundação do centenário de Blumenau. Eu me formei. Eu sou da turma de contabilidade do centenário de Blumenau. Primeiro centenário de Blumenau, né? Daí, em 50, que era 1950. Em 51, eu vim aqui. Eu sou do tempo que como é que eu vou dizer? Quando eu cheguei aqui, eu sou do tempo, aí a gente se atrapalha porque tinha que fazer que nem quem é que o Gutenberg que escreveu a Bíblia, né? Eu devia ter feito isso também. Não, mas vamos puxando pela sua memória, que com certeza tem muita coisa interessante para contar para o ouvinte da Clube. Um pouco, né? Mas, o senhor então, quando veio para cá, é do seu avô que estava comandando a empresa? Ele começou em 1918, eu comecei em 51, então ele dirigiu de 18 a 51, aí eu praticamente fui dirigente, né? São Baden que fez a contabilidade, organizei tudo, porque enquanto estudava em Blumenau, eu trabalhava no Walter Schmidt, né? De noite eu estudava. Walter Schmidt já não existe mais, né? Como
como se diz hoje em Blumenau, aqui tinha, né? Aqui Latinha. Aqui tinha, Latinha. Tempo do Latinha, né? Lá tinha o Ripke, lá tinha o Mellmann, lá tinha o Probst, né? Mas essa é que é a dinâmica da Vank, né, senhor Arthur? Quer dizer, em Blumenau, lá tinha muita coisa, muitas empresas que não chegaram. Hoje não tem mais, que não né? chegaram a esse tempo, e a Vank está aí há 100 anos. Graças a Deus, devo agradecer a Deus que nós conseguimos sobreviver 100 anos com a 5ª geração. Quer dizer, se tem alguém exato, região, hoje geração, as estatísticas mostram de que as empresas brasileiras têm dificuldade de chegar ao 2º ano de existência. Muitas sucumbem até o 2º ano, até os 5, então é uma luta, são muito poucas, há todos uns filtros para que a empresa possa chegar até os 5, e a Vank chega aos 100. O Rogério faz parte dessa nova geração que hoje comanda a empresa. Rogério, bom dia. Bom dia, Jeter. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É uma satisfação estar aqui novamente. Deixa eu ajudar o senhor Arthur. Senhor Arthur, a Vank tinha uma geração anterior, antes de 1918, que era dos Extrai, né? E nós contamos a história da Vank. Até o 18. Isso. Nós contamos a história da Vank desde que apareceu a primeira vez o nome Vank no contrato social lá, né? Eu acho que era Heinrich Vank, firma individual, né? Porque depois da nacionalização tinha que mudar o nome para Henrique. Imagina o que a gente nesses tempos ultrapassou até a data de hoje. Até em função da guerra, né, senhor Arthur, que teve que fazer essa nacionalização? Eu sou da tempo quando Getúlio Vargas, eu não entendo ainda hoje como um baixinho lá dos confins do diabo vem tomar conta do país passou aqui por Indaial, né? Isso eu ainda hoje não entendo, né? Que força política para poder... chamaram o pai do trabalhador, eu ainda não entendo isso. Muito controversa a passagem de Getúlio Vargas. Daí, vamos lá, começou com uma pequena oficina, né, consertando coisas. Antes o sogro dele tinha uma latoaria, porque ele fazia forma de pão, baldes, pequenos utensílios domésticos das regiões daqui, né? Da latoaria, depois foi para uma oficina, né? Isso. Aí ele pegou a empresa, né, dos cunhados e foi tocando com os filhos e assim por diante. Em 37 virou uma SA, né? Virou uma empresa SA, aí criou fundição. Esse é outro detalhe, né? Em 1937 foi feita uma sociedade, você é a inteligência do meu avô, ele fez uma sociedade anônima porque tinha praticamente 13 filhos, né? E ele ficou um capital maior e cada filho recebeu uma ação, né? Então ela virou SA em função da prole grande. E ainda existe hoje, né? Tem poucas sociedades anônimas tão antigas como a nossa. Isso. Fala. Isso. Aí, vamos lá, nesse período surgiu fundição, né? A empresa chegou a ser referência de fundição aqui em Santa Catarina. Referência em fundição aqui em Santa Catarina. Nós éramos procurados, né? Praticamente não tínhamos um departamento de vendas e tudo, nós éramos procurados. E assim foi. Falou em fundição, estava em relacionamento com a Eletroaço Altona. Também Altona, tinha, né? Fundição naquela época. Meu avô... Hoje é Altona. Hoje é Altona. Só né? que eles fundiam... Chama-se Altona. Você chama Altona, né? Isso. Aí foi, quando o senhor Arthur chegou aqui em 51, ele contou algumas historinhas que eu me lembro, assim, ele vai complementar. Chegou aqui, não tinha mais telefone. Que o avô dele, por favor, senhor. Deixa eu contar. Aí eu vim me instalar embaixo da casa antiga, que ainda tem, embaixo da escada, a minha mesa, e tinha pendurado um antigo telefone. Lá eu perguntei ao meu avô, eu tentei telefonar, porque daí eu comecei a movimentar a firma aqui, aí tinha que ter muito relacionamento com Blumenau. Blumenau era o foco da época, chamava-se Capital Econômica de Santa Catarina, Joinville chamava-se Winchester Catarinense. Hoje, depois da revolução, da abertura do chinês, como é que é, o plano real, né? Blumenau quase foi pro pau, desculpa dizer assim, né? Se salvou por causa da informática, porque tinha 2 amigos da gente, até que do Banco Brasil fizeram informática nos Estados Unidos e trouxeram para Blumenau. Era o Groel, Ingo Groel e o Salles. Antiga Cetil. Eles fundaram a Cetil.
Que começou a transformar Blumenau num polo. O telefone. Eu perguntei meu avô, por que o telefone não funciona? Ninguém usava, né? Aí, quando eu cheguei em Indaial, tinha 25 telefones e 25 automóveis. Em 1950, imagina hoje. Então, a Vanke conviveu todo esse desenvolvimento até hoje. Com toda essa revolução tecnológica que houve. Tecnológica e também teimosia, e insistência, persistência e insistência derruba qualquer resistência. Não tem dúvida, a persistência, esse foi o meu lema, né? Mas espera aí, deixa eu ver, eu ainda estava no telefone. Tá, vai lá, termina o telefone. Aí eu liguei o telefone, aí começou campanha, eu fiz campanha junto, aliás, no tempo da campanha, né, dos 25 telefones, conseguimos fazer uma reunião turma para ir para Florianópolis para conseguir mais telefones, né? E assim continuou. Aí veio um chefe de Florianópolis e disse, mas vocês têm que assinar 150 telefones, né? Aí nós fizemos campanha para 150 e foi caminhando, assim como o Banco do Brasil, o tempo da instalação do Banco do Brasil, eu sou do tempo da ACIB, porque nós fazia parte da ACIB em Blumenau, né? Aí fundamos com Adolfo Fay a ACIB, tu fosse também presidente, eu fui o segundo presidente, mas aí vamos falar outra coisa. Outra historinha que ele me conta sempre, quando ele chegou aqui, na Vanke não tinha salário. Não tinha salário. O avô dele, o meu bisavô, ele dava mensalmente, ele pagava as contas. As contas das mercearias. Mercearias, né? Tá certo? Não, mas lá nós chamamos secos e molhados. Isso. Quem instituiu o salário foi o seu Arthur, que ele veio de Blumenau, com ajuda. Aí cada um ganhava o seu salário. Antes o meu avô pagava a conta na venda, aí dava briga, né? Um gastava mais do que o outro, né? Inclusive meu pai, né? Os genros, todo mundo, né? Não tinha salário. Aí imagina tudo essas coisas. Aí o senhor implementou. Então o senhor entrou vamos então falar da história da sua chegada. Em 51, aí o senhor assumiu a empresa já, senhor Arthur? Praticamente sim, eu dirigi, né? Ela tinha quantos funcionários tinha na época? Eu acho que 25 ou 30, né? Nós chegamos depois no fim a 300 lá no centro. E o que fabricava naquela década de 50? Fabricava o quê? Lá mais máquinas agrícolas e tudo que se relacionava à região do Vale do Itajaí. O que tinha? Textéis, engenharia de arroz, fecularias, manutenção e construção de equipamentos, serrarias, né? E tudo esses elementos e fundição. Nós fazia peças, inclusive para a companhia Casmo, para a companhia Hering, naquela época eles faziam os teares sozinhos, nós fundíamos. Eles davam os modelos, as plantas, né? Aí o teu avô entrava, né? E ele fazia o orçamento, né? E eu fazia o preço, né? E aí a empresa começou a se desenvolver. Aí foi dando saltos foi aos poucos, né? Aos poucos, né? Mas nunca tinha em Movianã já tinha lá, como é que se diz? Eu devo muito porque eu nunca dizia que eu fazia, eu sempre tinha cooperação dos colaboradores, dos nossos funcionários, toda a vida, né? Ninguém faz nada sozinho, né, senhor? Hoje agradeço esses que estão lá, eu passo todo dia não, passo lá, cumprimento todo mundo, isso sempre foi a minha técnica, né? Hoje está com quantos funcionários, Rogério? Olha, nós devemos ter um pouco mais de 200 funcionários, né? Mas, logicamente, a tecnologia 210, ele sabe mais do que... Tá ligado. Mas a tecnologia não tem mais nem comparação, né? Veja, na década de, vamos lá, começo dos anos 60, nós éramos uma indústria que prestava serviços, como o senhor Arthur falou, né? Para diversas empresas aqui na região, tínhamos a fundição, tínhamos equipamentos agrícolas, né? Nós tínhamos mais de 100 produtos, né, senhor Arthur? De fundição, furadeira, chapa de fogão, forrageira, chapa de fogão, né? Máquina de moer milho, né? Isso. Máquina de cortar trato, que hoje ainda eu encontro às vezes, do Vanke eu tenho uma máquina de cortar trato, não sei. Aquela que tinha aquela roda grande, né?
tinha, acho que a marca Indaial. 30 anos, né? Lá só está escrito HV Indaial com Y. Ainda, com Y. Não acaba nunca, né? Isso é ferro fundido, não acaba nunca. No fim, tu fica orgulhoso, mas ao mesmo tempo, se tu compra um automóvel, não aguenta 2 anos, né? Exato. Aí, só para comprar hoje as coisas não foram feitas para durar, né? De fato. A história mudou um pouquinho quando nós começamos a fazer lavadora de roupas, né, seu Arthur? Pois é, quando é que foi? Eu ia entrar nessa seara, Rogério. Pelo que me consta, em 64, tá? Tá. O senhor quer contar a história? Então vai lá. Por quê? Por que foi dada essa mudança, esse salto? Porque nós fundamos para um muito amigo meu, né, de Timbó, não vou mencionar o nome, ele é falecido, mas muito amigo, e ele fazia máquina de roupa e nós fundíamos as peças, né? E no fim não deu certo, não sei o que, ele disse: eu troco por barrica, ele fazia barrica e você faz. E nós fizemos, então começamos a fazer o conjunto mecânico sozinho. Nós fundíamos as peças, só que nós modificamos muito, né? As máquinas. Éramos amigos, mas concorrentes, né? Claro. Naquela época fazia 5 máquinas por semana ou 10 máquinas por semana. Né? Eram tempos diferentes, né? E para vender as primeiras, naquela época, eu fui de pick-up. Em Blumenau, lá tinha. Como é que se chamava essa firma na frente da matriz? Lá, antigamente, o. Bellman? Bellman, Probst. Não, na frente da. Não importa, vai lá. Né? Pois é, levei ofereci, aí ele disse as primeiras máquinas, postóximo, postóximo. E hoje, como são os nomes, eu jogava tênis comigo, até o filho do dono lá, da Postóximo, era de Curitiba. E aí eu ofereci, não, mas de madeira, isso não tem, não sei o que, mas traz 6, só para ver. 3 dias depois o telefonou, traz mais. Já tinha vendido. Vendi tudo, né? E assim foi o começo. Aí foi, viu? Lógico que esse segmento de lavadora não era o principal segmento. Os anos 70 foi o ano auge da fundição, né? A década de 70. Né? E a lavadora dava o quê? Uns 20%, 30% ao máximo né? Desculpa, nós fundíamos até por uma firma alemã em São Paulo, né? Thyssen chamava assim, né? Eu ia cada 3 meses lá, vendia sempre carregamento, eles faziam filatórios de fiação, né? E essa fechou também. Uma vez tem um tempo. Algumas foram ficando pelo meio do caminho. Itapecerica da Serra, não sei se já escutasse falar. Já tinha fábrica, né? Eu tinha muito relacionamento, né? Um dia me mandaram fotografias, fizeram uma fábrica de Santa Amaro, eu fui para Itapecerica, um dia ele me mandou uma fotografia, passou um vendaval, derrubou a fábrica toda, né? Imagina. E mais tarde, esse gerente, nós lidamos muito, fundíamos muitas peças, né? Era 15 toneladas, né? 100 toneladas por mês, né? Fundição. Mas a gente via naquela época que não é o ideal, porque fundição é um local mais sujo, mais o calor, né? E sujeira, né? E a gente sabia que no centro da cidade um dia vai ter que mudar isso, né? E aí, com o tempo, veio as ideias, né? Essa sujeira, porque o sujeito saía preto da fundição. Vocês têm uma ideia, já entrasse na metiza, não desmerecendo nada. Barulho e quente, né? Mas é um trabalho isso bem nós salubre. tínhamos também. Relações trabalhistas, né? Nós formávamos naquela época torneiro, mecânico, soldador, e chegava 3 anos, ele pedia a conta e ia por tudo bem, né? Mas no fim, hoje nós somos praticamente uma montadora, né? Não há mais essa sujeira toda da fuligem. Já entrasse na nossa fábrica? Não fui lá na nova. Não sabe nada. Preciso ir lá, com certeza. Vê, a fundição, ela foi, lógico que a gente
tocou lavadoras, tocou fundição, tocou implementos agrícolas até 96, 97. Isso tu 96. sabe, Só para ter uma ideia, até 90, eu entrei em 80, né? Eu entrei em 80, logicamente eu saí um tempo para acabar minha universidade, mas depois já estou mais de 30 anos, vamos dizer assim, seguido lá dentro. Só? Mas, ó, não fala muito, né, senhor Arthur? Mas veja, até 95, 96, nós éramos comprados. Não tinha assim lógico que tinha algumas pessoas que faziam vendas, né, mas de balcão, porque nós não tínhamos um departamento de venda. Aí o senhor Arthur me convidou para, né, veio um amigo dele, um consultor na Vank, né, o senhor Baiardi. O senhor Baiardi então me escolheu dentre eles para compor a equipe comercial. E lá então, vamos dizer assim, começou a formalizar uma equipe comercial. Eu fiquei, eu acho que 19 anos em cima disso. E veja, aí mudou o mercado, né? Nós precisávamos nos organizar para ir de encontro à venda. Não mais éramos comprados, nós tínhamos que sair para vender. Então mudou completamente esse mercado. Tanto que logo nos anos seguintes nós fechamos a fundição, né? E focamos em eletrodomésticos. Focamos em eletrodomésticos com um produto só lavadora tradicional, só lavadora de madeira, para você ver a coragem, né? Então eu me lembro do meu pai, com o senhor Arthur também, saíram carretas e carretas de produtos, né, para o ferro velho, né? Era matéria-prima que não se usava mais, né? Porque a fundição fechou, eram máquinas que não se usavam mais, que, né, se fechou e assim por diante. E aí nós nos especializamos em plástico, né, senhor Arthur? Né? Aí sim compramos equipamentos novos, hoje que montamos uma fábrica nova, graças a Deus, e estamos já há alguns anos produzindo, né, cada ano aí criando produtos e assim por diante. Criamos mais tarde uma fábrica nova, que agora já não está mais no centro, né? Está lá na BR, e aí criou-se uma nova era. Aí já é uma nova realidade. Não mais fácil, também não mais difícil, né? Ninguém pode dizer assim, estamos com 100 anos, né, senhor Arthur? Cara, mas é só um número. É um número. O desafio é tão grande quanto qualquer empresa que se cria. Tem que se renovar a cada dia, né? Mas, Rogério, eu tenho saudades da fundição ainda, porque eu, além de contabilidade, eu tinha que estudar metalurgia. Eu também estudei metalurgia. Porque só em Joinville tem a tecnologia de fundição, ou em São Paulo, né? Eu pegava livros alemães. O senhor sempre se integrou muito à comunidade, né, senhor Arthur? Sempre teve uma vida comunitária muito forte, né? Ser feito, porque ainda hoje, né? Bom, eu não sei. Muita gente me pergunta por que tu não vai passear. Aliás, eu pergunto a mim mesmo, se eu mereço uma medalha, eu sou trouxa. Aí eles dizem, não, as duas coisas. Mas deixa eu só contar um detalhe. Aí também fundei o Rotary em 59, né? Eu ia chegar lá. Esse foi o relacionamento, né, muito grande nessas coisas, né? Então eu de 3 em 3 meses ia para São Paulo, naquela firma alemã onde nós fornecia peças fundidas para eles fazer as máquinas. Essa de Itapecerica da Serra. De noite eu estava no hotel Duque de Caxias, lá, como é que a gente chama? Daqui a pouco me lembro do hotel. Eu subi o elevador, olhei no 13º andar, reunião do Rotary. Eu era metido, teimoso, me meti por dia, porque o Rotary tem o seguinte, tu vai em qualquer lugar, tem transparência, tudo, né? Eu entrei lá dentro, me receberam, aí eles anunciaram Arthur Vank Indaial, a classificação metalurgia, né? De Indaial, perto de Blumenau. Eu já disse, porque senão eles não... Para as pessoas se localizarem. No fim da reunião, né, vieram 10 pessoas relacionadas à metalurgia falar comigo, né? Trocar ideia só, né? Aí eu disse, eu posso visitar a tua firma? Amanhã pode, mas não pode tirar fotografia, né? Aí eu levei um papel porque eu estava interessado na construção das alas de fundição. Eu entrei lá dentro, a fundição era quase a mesma coisa que nós já fazíamos, né? Aí eu fui mais olhando o tipo da construção. Aí não podia tirar fotografia. Voltei no táxi, passei tudo no papel, e hoje tem uma construção, aquela grande shed. Sim. Isso foi tudo copiado lá em São Paulo, né? Já que não deu para fotografar, desenhou. Então, quer dizer que a gente estava envolvido em tudo. Além, eu era para fazer mais só contabilidade, mas fiz tudo. Fiz, né?
Eu tinha que fazer compras, vendas naquela época, e a escrita e tudo, né? E tinha que entender de fundição também. Eu também criei a marca da Vanke, né? Lava de verdade, né? Eu fiz naquela época, porque ela de agitação, e isso o pessoal elogia muito, né? Que com a tal da carambola? Eles elogiam, então tu pode botar o teu jeans lá tem lava, né? As outras fazem praticamente só espuma, né? Mas não desmerecendo ninguém, né? E hoje está vivendo uma era já tecnológica, né, Rogério? Bem, desculpa de novo. Então, eu queria dizer, o tempo, eu convivi com todos os planos econômicos fracassados do país. Da época de 80, 70, 90? Isso não foi fácil, né? Imagino. E por causa disso, por teimosia nossa e dos colegas porque sozinho tu não faz nada, né? Por causa disso, mais uma vez, agradeço os atuais empregados e funcionários, né? E os antigos, porque nossa ficha está em 4.000, nós passaram 4.000 pessoas já na nossa firma, né? Não é pouca porcaria, né? E os planos econômicos foram notadamente na década de 80, onde o país vivia uma inflação danada, né? Em 64, principalmente. Aliás, ele veio antes, eles chamam a ditadura, eu chamo intervenção militar. Lá nós conseguimos trabalhar, porque os militares pode ser que fizeram coisa ruim, porque a Revolução de 64 aconteceu por muito menos o que está acontecendo hoje, tá? Tem gente, certo, vai ter raiva de mim quando eu digo isso, mas eu não tenho mais medo, porque eu tenho idade, eles não podem mais me botar na cadeia, né? Certa idade, não tem mais medo de nada. Mas realmente o país vivia numa olha, nós chegamos conturbação violenta em 64. Nós tinha um tipo de overnight, não sei se tu escutaste, falei de noite falei disso há pouco. No outro dia aumentava 20% a inflação. Há pouco até eu comentei, antes no começo do meu comentário, comentei que no tempo da inflação, a inflação é perversa para o trabalhador, que vê o poder de compra a cada momento se perder. Mas quem tinha um pouquinho de dinheiro ainda se virava no overnight, na aplicação. Eu ia dizendo, nós porque tinha reserva, né? Aliás, a economia é isso, né? Tu nunca terás nada na vida se gastares mais do que tens, né? Nem tudo, tem que guardar um pouquinho. E nós tinha reserva, nós nunca descontávamos duplicata, né? E isso eu tinha gente que até me criticava. Pô, então... Sempre pé no chão. Para não, como é que se diz? Inteligência, não, eu vou dizer... Mas nós tinha reserva de estoque, porque lá na inflação era importante ter bastante estoque. Nós tinha quase ferro-gusa que vinha de Minas, né? Nós tínhamos um estoque de um ano. Nossa. E a inflação, né? Valia a pena ter estoque naquela época do que, né? E nós tínhamos reserva de dinheiro e eu ia todo dia no banco de overnight, né? Que rendia os juros que podia comprar um Fusca por dia. Né? A inflação chegou a quase 100% ao mês, né? No último lógico, período, né? De José Sarney. Gente achava, não, tirava e comprava automóvel, fazia disso, no fim, capital se foi, né? Descapitalizava a empresa. Não, tudo bem, isso cada um na sua, né? Mas onde determina a longevidade, né? É o pé no chão, o olhar para frente. Eu pergunto para ti hoje, eu pergunto muitas vezes porque eu tenho muito relacionamento, essas coisas, não sei porquê, principalmente por causa do esporte, tênis e futebol. Fiz amizade com todo mundo. Às vezes eu conto a alguém na rua 15, me disse, seu desgraçado, tu me deste uma vez uma canelada, não sei o quê. Fui até dentista no batalhão. Foi isso também. Arrancava dentro 3x4, depois o senhor também? Soldava o soldado que ia me matar depois. Mas agora perdi o fio da meada, pergunta tu, depois eu continuo. Nós falamos sobre a evolução, né, Rogério, que está hoje vivendo a empresa. Hoje logicamente não se pode comparar, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a comunicação mudou, hoje você tem coisas que nem se imaginava no passado, né? Internet, internet, por exemplo, a comunicação. Eu me lembro que um representante chegava
depois de ter corrido pelo menos uns 60 dias, né? Ele vinha lá com o carro, entregava uma pilha de pedidos ali para o seu Arthur, né? Isso lá no começo dos anos 80, né? Aí a empresa levava pelo menos uns 45 dias para produzir aquilo, tá? Para depois voltar. Quer dizer, o representante ele já voltava a segunda vez, nem o primeiro pedido, pedidos da primeira viagem tinham entregue. Hoje não. Hoje você bate um pedido, está na frente do cliente, já bate lá, a empresa já está disparando e, se possível, no mesmo dia já está despachando. Entende? Então, imagina a comunicação, a evolução. E, logicamente, a empresa teve que se adaptar a isso tudo, né? Então, hoje, todos os processos e tudo mais são incomparavelmente mais rápidos, melhores. Né? Deixa eu, então, complementar. Agora, veio a informática, né? De princípio, a gente estava naquele negócio, né? Eu tinha amigos da RACO, né? Eles fizeram 2 escritórios, uma turma da informática. Ele me dizia antes, nós começamos a fazer só a folha de pagamento, porque a folha de pagamento nós tínhamos uma máquina de 1,5 metro para fazer, né? Mas a informática, eu sempre digo, e digo para a juventude também, é uma coisa especial que foi fundado no mundo, mas nada supera um abraço, um aperto de mão e um beijo. É isso aí, é verdade. O relacionamento. Com certeza. Isso não se pode perder, né? A informática tem as suas vantagens, naturalmente, mas ela está... Por disso, ainda eu tenho o costume de passar na fábrica para todo o pessoal que está trabalhando. Ainda agradeço mais uma vez todo mundo que sempre estava no meu lado, né? Pois é, então tá, e a gente então, até se encaminhando para o final, então 4.000 pessoas mais ou menos já passaram por essa família chamada VANC, seu Arthur? Mais de 4.000, tá? Número da nossa eu não ficha, tenho esse né? número, eu realmente não tenho esse número, não faço nem ideia desse número, porque são 100 anos, imagina quantos indaialenses, quantos familiares de indaialenses ou até de cidades vizinhas acabaram passando por essa empresa, então... Que foi determinante no progresso da cidade. Não é pra gente se gabar, mas muitos saíram, lógico, montaram sozinho uma oficina e não sei o que, tão bem de vida, encontra a gente, isso deixa a gente satisfeito, né? Porque eles agradecem que trabalharam na nossa firma. Lá começaram a sua vida e hoje estão empreendendo, espelhados naturalmente em pessoas como o senhor. Não quero me gabar, mas uma vez fiquei triste, houve a época das greves, né? Aliás, hoje é uma pena no nosso país, né? Eu não fico mais nem com raiva, eu fico triste, um país rico, poderoso, podia ser o primeiro do mundo, né? Então isso deixa a gente triste, né? Eu uma vez fiquei triste, houve a época, introduzindo a época das greves, leis trabalhistas, essas coisas, tudo, lógico, isso tem que ser, mas tem que ser tudo modernizado, e as nossas leis não são atualizadas. O legislador é o maior culpado, né? Eu não quero meter em política, mas no meu pensamento, eu comecei, só para ter uma ideia, eu comecei a votar em Blumenau, no Bush, parece que Frederico Bush, primeiro prefeito, lá em 1948. Eu nunca acertei na minha vida, né? Na eleição, né? Eu não sei se eu estou errado ou tem alguma coisa que não está certo. Nunca se envolveu? Nunca quis ser candidato? Mas me convidaram muitas vezes. Uma vez eu estava jogando tênis, veio o doutor Dálcio, falecido, né? Muito amigo. Escuta, vai lá no Ataliba, lá vem um político. Eu dei um show nele, eu me tirar no jogo de tênis para ver uma reunião política. nunca mais falou comigo em política. Eu apoio política, apoiava todos os prefeitos, sempre dava a mão, né? Mas nunca eu não gosto, principalmente fanatismo, tanto no futebol e na política. Então nunca quis ser candidato a nada? Então, tenho uma ideia. Deus sempre eu acho que me ensinou isso, né? Te movimenta e mexe bastante para o diabo não te encontrar desocupado. Isso aí. Dá uma mensagem para os mais novos, se movimentar para... Desculpa. Mas eu acho que... os ouvintes... Não tem de que se desculpar, senhor Arthur. Muito pelo contrário, a gente é que tem a agradecer a sua presença aqui. Eu acho que Indaial tem a agradecer ao senhor. Eu agradeço os meus que me acompanharam, né?
Ninguém faz nada sozinho, né, senhor Arthur? Na verdade, quando a gente olha para o céu num dia de céu aberto e vê aquela constelação, não se vê nenhuma estrela se sobressaindo, se vê o bonito da constelação, ou seja, é o conjunto que faz o espetáculo, né? Deus permitiu que eu ainda conseguisse chegar aqui contigo. Aliás, estive ontem com minha bisneta visitando, andando de trem, o antigo trem extinto aqui que eu usava muito lá em Apiúna. Vale a pena visitar isso, que deixa a gente emocionado. Quem se lembra daquele tempo? Foi passear com a bisneta ontem nesse trenzinho? Foi passear com a bisneta? Com a bisneta. Mas eu também fiquei mais emocionado do que ela. Imagino. Com certeza. Pelos túneis lá, né? Porque a locomotiva jogava fagulhas, né? Aí queimava a roupa no interior, né? Foi pelo tempo, uma viagem pelo tempo. Uma viagem ao tempo. Desculpa, mas tá bom. Rogério, obrigado por ter vindo. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Fica à vontade. Não, nós aqui temos que agradecer, né? Agradecer a comunidade, os indaialenses, a todos que de forma direta e indireta sempre acreditaram na VANC, né? Quer queira, quer não, isso é uma grande família e a gente luta, né, senhor Arthur, para construir sempre um amanhã melhor, né? Isso não é fácil, é difícil. Deixa eu só ainda depois complementar, que é importante. Eu pergunto para vocês, pergunto para todo mundo. Hoje em dia, aqui no Brasil, quem tem sã consciência vai montar que tipo de empresa? Então, eu falo que todo mundo, a indústria, comércio. Nós, uma vez na roda do cafezinho, nós tivemos um grupo, né? Nós que ia já há anos, né? Vamos montar uma empresa. Aí chegamos, igreja, não, porque aí todo mundo queria ser caixa, né? Indústria também não, no fim, aliás, primeiro indústria, depois comércio, qual é o melhor, né? E depois prestação de serviço, né? No fim chegamos na igreja, mas aí todo mundo queria ser caixa e não deu nada, né? Mas pergunto mesmo, hoje em dia, quem se forma vai pensar fazer o que coisa? Hoje é um problema, até porque não se sabe o que vai ser do mundo do futuro. Os países desenvolvidos do mundo são os nórdicos, eles são de países industrializados. Como eu disse, né? O país, quando eu tinha 10 anos, na escola se dizia: o que o Brasil destrói de dia, cresce de noite. Isso não vai muito tempo, né? Deus deu muita vantagem para nós, mas não... Mas ainda estamos a ser o país do futuro, é uma pena, né? Esse futuro nunca chega, né, senhor? Eu já escutei quando eu tinha 10 anos. Exatamente. E nós estamos escutando e geração vai se sucedendo e não acontece. Coisa, eu acho que mais culpa foi o Napoleão, quando ele invadiu Lisboa, ele já estava liquidado, Napoleão Bonaparte, né? Muita gente nem sabe quem é, a escola não ensina isso, né? Eles também não ensinam o regime militar e ditadura, eles não ensinam essas coisas na escola, o que aconteceu, certo, né? Mas Napoleão invadiu e a família real ganhou emprestado as canoas da Inglaterra, fugiu para o Brasil e trouxe os bandidos e os degradados. Gente inútil junto para cá. Mais tarde, o que salvou também foi, então, isso muita gente não gosta de escutar, porque Lauro Miller disse na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, quem não é brasileiro é traidor. Não sei quem era Lauro Miller. Não sabe, né? Muito bem. Então tá bom. Eu acho que foi muito bacana esse papo com o seu Arthur. É uma história, né? Faz parte da história da cidade. Em 1951 aportou por aqui. Já o seu avô já havia iniciado os trabalhos da VANC lá nos idos de 1918. Muita visão, meu avô. Imagino que sim, né, senhor Arthur? Ninguém empreende e empreendia nessa época, né? Porque numa época difícil. Eu ia pro Banco Brasil, fazia concurso pro Banco Brasil. Era o sonho de todo mundo, né? De ser funcionário do Banco do Brasil. Isso,
Mas graças a Deus o senhor veio para cá, se juntou ao seu avô, à sua família e deu continuidade àquele trabalho iniciado em 1918 pela família Vanck e que se constitui hoje nesse orgulho na cidade, nesse orgulho à região e a Santa Catarina, porque afinal de contas a Vanck é um nome de ponta no Parque Fabril Catarinense, esse estado que se desponta tanto pela situação e pela possibilidade de fazer bem feito aquilo que faz. Nós temos isso, né? A nossa gente faz bem feito. E outra coisa, ele divulga o nome de Indaial em todo o Brasil. Não tem dúvida. Está escrito em cima da máquina Indaial Santa Catarina. Hoje produção de quantas máquinas, Rogério? Olha, passa de 50 mil máquinas mês, né? Mês. Não tenho o número aqui dá certo. Mais de 2.000 por dia, né? Não, dá mais, acho, dá mais. Hoje num parque absolutamente moderno, né? Lá nas margens da rodovia BR-470. Por favor, venha visitar. Faço questão de conhecer, vou agendar sim. Vamos almoçar conosco um dia lá. Vou sim. Né? Mas então tá, a gente deixa o nosso abraço, nosso obrigado a toda a família Vanck, e quando eu me refiro à família Vanck, é os colaboradores, né? Que como o seu Arthur frisa com insistência, são todos aqueles que fazem a Vanck, aqueles trabalhadores que hoje fazem a Vanck, que formam uma família em torno dessa marca, existia, né? Que não existiria se não fosse o trabalho, a dedicação, o comprometimento de cada um ao longo dessa história de 100 anos. Amigos. Exatamente, eu acho que tem que ser assim, né? O patrão tem que ser amigo do funcionário e vice-versa, porque aí a coisa funciona. Muito obrigado, senhor Arthur, sucesso e muita saúde ainda para muitos anos ainda poder contribuir com a cidade e com a empresa. O homem ainda não puxou a minha ficha, né? Mas estou com prazo de validade vencido. Né? Todos nós temos prazo de validade. Quem determina o vencimento está lá em cima e a gente nunca sabe. Um abraço, obrigado, felicidades, senhor Arthur. Obrigado. Rogério, obrigado por ter vindo, um abraço. Obrigado a todos, obrigado ouvintes da rádio. Conversamos então com o Rogério Erhard, diretor de desenvolvimento da Vanck, e com o seu Arthur Vanck, que desde 51... Desculpa, o meu filho, o Eduardo, não pôde vir porque tem outras, né? Compromissos, né? Leve o nosso abraço então a todos da família, a todos os colaboradores da